Amém? Então seja um crente vigilante, esteja sempre buscando em Deus a graça, a misericórdia e pedindo: Senhor, me ajuda para que eu possa continuar um servo fiel, mesmo que eu sou um pecador, mesmo que a carne está em mim, mas eu já não sou mais dominado por ela. Amém? João 3, verso de 1 a 6. Nós vamos ler esse texto, depois a gente vai ainda passar em outros textos da palavra de Deus, mas vamos ver esse texto aqui, quando Jesus fala do novo nascimento, Jesus aí com Nicodemos. João, capítulo 3, verso 1, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, diga alguém, é Espírito. Amém, irmãos? Nós então estamos falando um pouquinho sobre, ou começamos na semana passada, falando da confusão carismática que envolve os dias atuais. Começando então falando aí sobre o Espírito Santo, a sua atuação e como fazem confusão acerca da ação do Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo. Amém? Vamos fazer uma oração e estudar um pouquinho a palavra de Deus. Bendito Deus, em nome de Jesus, aqui estamos como povo de Deus, reunidos diante da tua perfeita palavra. O pregador, Pai, precisa da tua graça, da tua ajuda, pois é um pecador, ó Deus, que necessita da tua misericórdia para expor, ó Deus, aquilo que é perfeito. Então, que cada um de nós atente para a palavra de Deus. Eu peço que o Senhor me use, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, e que cada um aqui nesta noite possa, meu Deus, abrir o seu coração, possa permitir-se a realmente Deus trabalhar em sua vida. Nós queremos, ó Deus, sermos edificados pela tua palavra. Ela é a verdade que nós precisamos. Em nome de Jesus, amém. Amém? A obra do Espírito Santo. Se eu perguntar aqui nessa noite, quantos aqui já nasceram de novo e por isso têm certeza que são filhos de Deus pela fé que depositaram em Jesus Cristo? Amém? A segunda pergunta é: quantos aqui têm certeza que já foram batizados pelo Espírito Santo? Amém. A Igreja Batista Ebenezer está um pouco com cara de Bíblia, amém? Ainda houve uma manifestação um pouco mais tímida do que a primeira pergunta. Ou seja, refletindo que ainda paira uma certa dúvida ou desconhecimento apropriado do assunto. Então, quando se fala batizado ou batismo do Espírito Santo, alguns o têm como algo extra ou algo que ainda precisa acontecer para que eu me considere, então, um filho de Deus. Então, geralmente, quando se faz a pergunta, quantos sabem ou têm certeza que é filho de Deus, pelo fato de já terem crido em Jesus Cristo, é fácil, é quase que unânime, todos no auditório vai dizer sim. Mas quando a pergunta muitas vezes é que nós estamos em poucas pessoas e os irmãos têm sido bem discipulados, às vezes poucos erguem a mão. Né? Quantos aqui imaginam ou entendem que já são batizados
Espírito Santo, receber o batismo do Espírito Santo. Então, sempre haverá um número menor nesses casos. Isso prova, então, um desconhecimento, às vezes, do assunto em questão, né? Mas, irmãos, nessa noite nós veremos 4 palavras que estão no Novo Testamento que relatam a obra do Espírito Santo. Você estudou elas? Quais são? 4 ações que ocorrem simultaneamente no ato da crença em Jesus Cristo. Quem? Pode falar. Não me refiro às evidências de que você já é um filho de Deus, ou seja, os frutos decorrentes da habitação do Espírito na vida do indivíduo, que leva ele a produzir frutos que atestam para alguém que ele é filho de Deus. Me refiro à ação instantânea no ato da conversão. O que acontece? Quais são essas 4 ações que ocorrem, né? Então, nessa noite veremos essas 4 ações que ocorrem simultaneamente com a conversão. E estas 4 ações são elas: nascer, batizar, habitar e selar. Você tinha dúvida disso? Nascer, batizar, habitar e selar. Essas 4 ações acontecem simultaneamente quando você ouviu o Evangelho, você entendeu o Evangelho e você diz: sim, Senhor, é verdade, eu quero. Amém? Então você, naquele exato momento, passa a experimentar pelo Espírito Santo de Deus o nascer de novo. Você é batizado, inserido no corpo, habitado e selado. Vamos então tratar cada uma destas ações. Amém? Então essas 4 ações, a começar pelo nascer de novo. E nós vamos usar um pouquinho aqui o momento em que Jesus explica o novo nascimento para Nicodemos, que traz muita luz. Quero crer que para alguns vai ajudar um pouco mais, até mesmo acerca de você estar mais confiante, de você estar mais seguro acerca da decisão que você profere ter colocado em Cristo Jesus. Nós, pelo menos dentre nós aqui, não há-se tanto aquele temor da confusão carismática no sentido daquela busca incansável pelos dons não mais permanentes, a ênfase principalmente na glossolalia, né? Que é o falar línguas estranhas, ou revelar coisas que o texto sagrado já impede-nos de pensar nessas coisas, e pensar que a gente tem capacidade de trazer uma revelação extra-bíblica, né? Ou que Deus vai nos usar para revelar coisa que Ele queria que alguém soubesse fora das Escrituras. Então, algumas pessoas, elas buscam dar muita ênfase nisso, e quando não se tem evidências disso, ela fica frustrada, ou ela fica naquela busca louca e de maneiras errôneas, elas vão aí pegando campos perigosos e se afastando da palavra de Deus. Só que entre nós, às vezes, tem ainda a confusão do batismo em si, o batismo das águas mesmo. Alguns você conversa e fala: não, eu já sou de Jesus, eu já criei em Jesus, mas eu ainda não fui batizado. Só que eles não falam isso como apenas uma ordenança que eles querem obedecer. Eles tratam o batismo, às vezes, como sendo algo que ainda precisa fazer para que ele possa estar tranquilo quanto à salvação. Isso é um problema. O batismo nas águas não é um agente para que você possa ser salvo. Amém? Então, alguns ainda têm essa dificuldade, e eu falo entre nós. Então, o batismo nas águas não tem nada a ver com salvação. Amém? Inclusive, alguém pode morrer sem passar pelas águas, e se ele creu em Cristo, ele estará no céu, como diz Jesus para o próprio ladrão da cruz que creu nele. Amém? Não deu tempo de batizar o ladrão. E aí? Será que ele não foi para o céu? Jesus diz: ainda hoje estarás comigo. Amém? Então, um detalhe. Nascer de novo. Veja o verso 3 de João 3. A primeira ação que acontece no ato da conversão é nascer de novo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se não me foge a memória, eu tratei sobre este texto um tempo atrás em nossa igreja, ou se foi na congregação em Tanque Velho, não me recordo ao certo.
quando eu disse que é o requisito para nós termos acesso ao céu, nascer de novo. Nascer de novo. E nós vamos compreender um pouquinho sobre isso, ou dar uma recapitulada. No verso 4, vemos que a mente de Nicodemos, vem aí o nascimento físico, vem aí o nascimento material. E aí Jesus tem que explicar para ele essas coisas espirituais que ele não compreende. Um homem da lei, um homem tem estudado. E aí Jesus, no verso 4, veja o que Nicodemos fala aí. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Então veja que Jesus fala de algo espiritual e Nicodemos algo material, físico. Como pode ser isso, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então, olha aí a confusão na cabeça de Nicodemos. E aí Jesus, irmãos, fala de algo espiritual e começa a explicar então para ele o que ele não compreende, ou compreende de maneira humana apenas. O verso 5 aqui, Jesus está respondendo a pergunta de Nicodemos e explica o que quer dizer nascer de novo. Veja bem, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? A ideia de, ou pelo menos quando se pensa em água, na palavra de Deus, sempre leva para o batismo de arrependimento. Aí a gente pensa em João Batista batizando para a remissão de pecados. Então, há-se uma certa confusão, às vezes, entre os batistas acerca disso. Só que o texto aqui tem um contexto. Jesus explica claramente o que se passa aqui na situação. Amém? Então, precisamos ater ou ficar com o que está dizendo o texto. Amém, irmãos? Jesus claramente está falando aqui de duas coisas bem específicas, ou de dois tipos de nascimento. E quando ele fala da água aqui, não está falando do batismo de João Batista, não. Está falando literalmente do nascimento físico que ele precisa ter primeiro, para depois haver um outro nascimento. Amém, irmãos? Então aqui são duas coisas diferentes, que não tem nada a ver com o batismo nas águas, ok? Geralmente quando se pensa em água, a ideia é sempre batismo, mas o texto aqui não nos permite ter essa interpretação, ou nós estaríamos deturpando ou distorcendo a palavra de Deus. Os irmãos pegaram aí? Então Jesus explica aí então para Nicodemos o que é nascer de novo. E muitos não entendem essa parte porque não olham para o contexto. E aí Jesus, no verso 6, dá clareza sobre o verso 5. Veja o verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus vai esclarecendo para Nicodemos. Jesus fala de quantos nascimentos, então? 2 nascimentos. Quais são? Isso. O da carne significa o quê? Não entendi. Irmão. Mas é que está fazendo menção do nascimento físico mesmo. São 2 nascimentos. O nascimento físico, né? E o nascimento... E este primeiro nascimento, ou seja, quando nós nascemos do ventre de água da nossa mãe, este primeiro nascimento não salva ninguém. Aí que está o problema. Mas Nicodemos não era uma pessoa consideravelmente... Poxa vida, era difícil achar alguém como Nicodemos, né, para não se enquadrar dentro daquilo que as pessoas tratam ou taxam como pessoas que merecem o céu. Ninguém que não passou pelo segundo nascimento adentra o céu. Ela pode fazer o que ela quiser, mas se ela não ouviu o evangelho e creu como ele é, não pode entrar no céu. Porque ela precisa nascer de novo, amém, irmãos? Então, o primeiro nascimento, que é o físico da nossa mãe, de carne, carnal, falando, não pode nos levar ao céu. Primeiro você nasce,
e depois você nasce de novo. Amém? É o segundo nascimento, ou o nascer de novo. Os irmãos estão compreendendo? Então Jesus explica que para nascer do ventre e água do ventre da mãe, isso acontece uma vez. Então, para uma pessoa entrar no céu, ela precisa primeiro nascer fisicamente da água do ventre da mãe e depois nascer espiritualmente. São 2 nascimentos. Amém, irmãos? Ficou claro para você ou não? O texto ficou muito claro. Como se dá isso? Olha a explicação das Sagradas Escrituras. Como se dá o novo nascimento? Quais os elementos que levam um indivíduo a experimentar o novo nascimento? Quais os elementos? Simples. Quais os elementos, irmão Jefferson, que levam alguém a nascer de novo? O que ela precisa fazer? Se arrepender, mas o quê? A irmã Paula falou arrepender-se, mas o quê? Crer. Arrependimento e fé. Amém? Arrependimento e fé. São os elementos para alguém nascer de novo. Claro que isso vem depois que ela ouviu sobre essas verdades. Nós vamos ouvir ou ler alguns textos sobre isso já já. Mas Lucas 13:3 diz: antes, se não vos arrependerdes todos de igual modo, perecereis. Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Então, o primeiro elemento para o nascer de novo, para que haja um novo nascimento, depois que a pessoa nasceu fisicamente, ela precisa arrepender dos seus pecados. Amém, irmãos? Para que então venham a ser apagados, cancelados os pecados dela diante de Deus e para que ela venha assim então gozar de esperança. Amém, irmãos? E o segundo elemento, a fé. João 8, João 3, o texto que nós estamos aí, veja aí, João 3, o verso 8. Olha só, Jesus está ali querendo mostrar exatamente essas coisas para Nicodemos. Olha o verso 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, irmãos? Então Jesus explica que mesmo que nós não conseguimos enxergar as coisas espirituais, elas existem, elas são reais, elas são verdadeiras. Isso se aplica não só para a parte divina de Deus, mas para as hortes espirituais da maldade. As coisas espirituais existem sim, ainda que você não possa ver a olho nu. Então a salvação não tem a ver com você apalpar algo, com o que você vai ver com os seus olhos. Amém, irmãos? Lembra o que Jesus falou para Tomé? Agora tu está vendo aqui os furos dos pregos, Tomé? Agora tu crê? Bem-aventurado quem não precisou ver e creu. Amém, irmãos? Então Jesus está explicando, olha meu amigo, nem é assim que funciona não. Você precisa acreditar no que diz sobre a salvação. Amém? É fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que quer ou que se aproxima de Deus ou gostaria de se aproximar de Deus, é importante que ele creia que Deus exista. E só assim ele vai galardoar, vai dar o que essa pessoa então pode ter de Deus, depois que ele se aproxima em fé diante de Deus, crendo que ele existe. Amém, irmãos? Isso está escrito aos Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meus amados, Romanos 10, 17 diz o quê? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Então a pessoa, ela ouve a palavra de Deus
ela precisa permitir que o Espírito que guia o homem na verdade de Deus convença ele. Amém, irmãos? E se ele resistir ao Espírito Santo, ele vai, resiste, e ele não vai conseguir permitir com que realmente aconteça o mais importante, que ele possa nascer de novo, porque ele vai ter uma resistência. Às vezes o ser humano ele é convencido, mas ele não é convertido, porque ele já entendeu tudo certinho. Mas o Espírito Santo está lá, é isso aí mesmo, meu amigo, você entendeu. Mas ele não faz isso, não abre a porta. Tipo assim, eu já entendi, mas quer saber? Eu vou ficar assim mesmo. Eu aprendi que era assim, meus parentes falaram que era assim também. O orgulho do homem. Não é fácil. Mas se ele continuar ouvindo, Deus pode trabalhar, ele pode se abrir para Deus, amém? Então muitas pessoas são convencidas, mas muitas não se convertem. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, irmãos. Amém? Mas é ouvindo que ela pode realmente entender. Eu sou tudo isso aí que a Bíblia diz. Um pecador, estou perdido sem Deus. O meu pecado me condena, me afasta de Deus eternamente. Eu vejo as Escrituras e o texto diz que Deus me amou de tal maneira que deu o que Ele tinha de melhor. Jesus Cristo morreu em meu lugar. Ele não merecia, foi à cruz, padeceu, levou a minha culpa, sentiu o que eu deveria sentir. E aí aquilo pode levar o homem, sim, irmãos, a se abrir, entendendo que ele precisa de Deus, se entregar para Deus. Mas isso vem pelo ouvir o Evangelho. Amém, irmãos? Que Efésios diz, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, diz que o Evangelho da salvação é isso. Então você ouve a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, você então é selado pelo Espírito Santo da promessa. Assim que alguém pode estar em Cristo, amém, irmãos? Ele ouve o Evangelho, que é o Evangelho da salvação, a verdade de Deus, que pode salvar. E uma vez ele confiando nessa verdade, ele pode então estar em Deus, amém? Então, o nascer de novo, irmãos, se dá arrependendo-nos e crendo no Evangelho como ele o é. Então, muitas vezes nós não enxergamos aquilo que... por exemplo, o vento. Você enxerga o vento? Jesus explica para Nicodemos. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Você escuta até o barulho do vento. Você enxerga o vento? Tem como enxergar o vento? Você sabe que ele existe. Amém? Você sabe que ele existe. Então, meus amados irmãos, nós não enxergamos as coisas espirituais, mas é real. Amém? Nascer de novo ou a salvação é real. Amém, irmãos? É real. Às vezes, como Nicodemos, temos dificuldade de entender. E é por isso que alguns questionam. Não seja um que questiona a verdade de Deus, amém? Mas que confia nela. Questionar é diferente de você não ter entendido ainda. Questionar é diferente, amém, irmãos? Não, mas eu acho que tem que ser desse jeito. Tipo assim, não, eu estou querendo dizer para Deus como é que Ele tem que me salvar. Eu estou querendo propor um outro caminho, um atalho. Deus, o jeito que tu quis aí, planejou, está errado. Eu quero que seja assim, ó. Vou fazer minha obrinha aqui, ou eu acredito que é assim, entendeu? Às vezes, crentes dentro da igreja quer dizer para Deus como é que Deus tem que fazer. Amém? Tá certo o negócio desse, irmãos? Você olha para o texto e você diz amém, ainda que você não, naquele momento não fique muito feliz, porque vai te dar uma lapada, né, às vezes. Mas você tem que deixar ele dizer o que ele precisa dizer. Amém, irmãos? Então, às vezes não entendemos algo e, por isso, distorcemos a Bíblia por não gostar do que ela está falando. Então, tome cuidado. Tratando, às vezes, da ideia do movimento carismático, a confusão carismática que há, ou pessoas que acreditam na perca da salvação, eles ficam caçando um jeitinho para dizer para Deus como que Deus deveria fazer. Olha, Deus, não é assim não, ó. É assim, a pessoa tem que ficar na igreja até o dia que ele morrer, para poder, não, fulano perseverou até o último dia, e ele não faltou nenhum culto, então ele vai para o céu. Quer dizer para Deus como é que tem que ser. Mas aí você apresenta os textos, a Bíblia, e não. É assim, não estava na igreja, então está no inferno. Pecou, perdeu.
Não vamos nem entrar no mérito aqui, porque, pelo amor de Deus, tem que ter muita fé para crer nessas baboseiras todas. Então, irmãos, julgue tudo pela Bíblia, amém? Efésios 1, 13. Efésios 1, 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Este verso ainda vamos usar ele, mas olha o que diz o texto, irmãos. Nós estaremos em Cristo depois que ouvir a palavra da verdade. O evangelho da salvação é olhar para ele, ouvir ele e crer nele como ele é. Amém, irmãos? Não adianta você querer somar alguma coisinha que tu acha com o evangelho, que não funciona diante de Deus. Amém? Você ouve a verdade, o evangelho da salvação, e você crê como ele é. Isso se aplica não só para a salvação, mas para a tua santificação, para a tua vida com Deus. Amém? É do jeito da Bíblia, não é do seu jeito não. Amém, irmãos? Se você quer realmente fazer como Deus quer que você faça. Agora, se tu quer ter o comando da tua vida, você não se enquadra naquilo que é uma das ações do Espírito Santo na conversão. Ele habita no crente. Ele conduz. Ele é o guia, ele é que dirige. Ele é o proprietário. A não ser que ele não tenha um comando ainda. Aí você faça o que você quiser. Aí é outra história. Estão comigo? Então, irmãos, nascer, a primeira ação. A segunda ação é batizar. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, verso 13. Aos Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Amém? Então, como nós já até percebemos isso no estudo passado, o batismo do Espírito Santo coloca o crente em Cristo Jesus no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Ele é inserido no corpo, na igreja de Jesus Cristo. Então, nós temos estudado isso, que o batismo do Espírito Santo não é uma experiência que faz alguém super espiritual, amém? Ou dotado de poder especial para exercer os dons espirituais enfatizados, né? Pelo movimento carismático, como o glossolalia e outros, né? Na verdade, o batismo do Espírito Santo nos torna membros, nos batiza no corpo de Jesus Cristo, e como nós afirmamos no estudo passado, não há algo mais maravilhoso que possa ter acontecido nas nossas vidas. Amém, irmãos? Às vezes nós ouvimos essas coisas e parece ser algo tão banal, quando na verdade é a coisa mais especial que pode acontecer na vida de cada um de nós. Ser batizado no corpo de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você agora está inserido, e se foi Cristo que te colocou lá, se foi o Espírito Santo que te colocou lá, nada mais pode mudar este fato, amém? Então isso é maravilhoso, irmãos. Então, como nós falamos no estudo passado, recapitulando um pouquinho, as epístolas estão carregadas de afirmações que dizem que o crente está em Cristo. Então, diferente do que nós fazemos às vezes com outros irmãos em Cristo, Deus nos enxerga como tendo morrido, tendo sido sepultados e ressuscitados com Cristo. Então, essas descrições positivas de nossa posição atual mostram o lado negativo de nossa posição anterior. Então, quando a Bíblia nos chama dessas coisas, mostra que houve um passado ruim. Houve um passado ruim. Antes, meus amados, nós estávamos em Adão, mortos em ofensas e pecados. A descrição negativa nossa do passado. Só que a Bíblia faz a questão de dar uma descrição nova para nós. Dispenseiros do Evangelho. Amém? Co-herdeiros com Cristo. Amém, irmãos?
Que bênção! Sacerdócio. Meus amados, que bênção! Nós agora estamos vivos em Cristo, recebemos o perdão, estamos em Cristo Jesus, fomos inseridos no corpo pela virtude de nossa união com Cristo quando cremos. Aconteceu quando nós depositamos fé única e exclusiva em Jesus. Amém, irmãos? Neste mesmo tempo fomos então batizados no corpo de Cristo. E aí a terceira coisa que acontece é o habitar do Espírito Santo. 1 João 3, 24. 1 João 3, 24. 1 João 3, o 23 diz: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de quem? De seu Filho Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. O verso 24 diz, 1 João 3, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que tem, ou que nos tem dado. Amém, irmãos? Que nos tem dado. Então é uma referência direta à habitação do Espírito Santo em nós. Ou seja, todo aquele que se converte a Cristo, passou pelo novo nascimento, foi batizado, inserido no corpo de Cristo, e essa pessoa que tem Jesus Cristo, crido nele, essa pessoa tem já o Espírito Santo em si. O Espírito Santo não é algo que vai vir ainda um dia para ele. A pessoa, ela, quando creu, ela nasceu de novo, amém? Ela passou pelo novo nascimento. Ela foi colocada, batizada no corpo de Cristo. E essa pessoa já tem o Espírito Santo de Deus. Ela já tem o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, isso deve nos chocar, assim, no sentido de, poxa vida, Deus mora dentro de mim. Amém, irmãos? Deus mora dentro dessa casca, né? Como que está essa casa que Deus tem habitado? Como está essa casa? Todo aquele que se converte a Cristo tem Cristo habitando, pessoa do Espírito de Deus habitando dentro de si. Nós somos a habitação do Deus Espírito no ato da conversão. Você não precisa esperar, você não precisa aguardar pelo Espírito Santo, pois ele já está em você, se você é um salvo em Jesus, amém? Romanos 8, 9 diz, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se alguém imagina que ainda o Espírito Santo tem que vir, ele tem que se perguntar, eu já sou de Cristo? Porque quem não tem o Espírito Santo não é de Cristo ainda. Porque quem é de Cristo já tem o Espírito Santo, amém? Diz o texto sagrado. Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal ainda não é dele. Então, se você é filho de Deus, agradeça a Deus por já haver recebido o batismo do Espírito, quando você disse, sim, Senhor, eu acredito, me perdoa, salva-me, Senhor, em nome de Jesus. Naquele mesmo instante, você foi batizado pelo Espírito Santo, amém, irmãos? Então agradeça a Deus por isso, porque diferente do movimento carismático, diferente de muitos, infelizmente, enganados por ensinos errados, que estão desejando, sabe o que eles estão desejando, irmãos? Aquilo que é reservado para os incrédulos. Estão desejando o batismo com fogo, o batismo do Espírito. Eles estão esperando o novo Pentecostes. É como se cada crente tivesse um Pentecostes particular. Eu preciso ser batizado com fogo. Eu preciso falar em línguas, igual no Pentecostes. Eles estão esperando um batismo que é para os incrédulos, que é condenação. Que loucura, irmãos. Nós não precisamos disso. Amém? Então, quando Jesus trata lá em Mateus 3, 11 e 12, falando do batismo do Espírito e o batismo com fogo, um não tem nada a ver com o outro. São duas coisas diferentes. O batismo dos salvos, né? E o dos incrédulos com fogo. Então não precisamos buscar uma experiência não bíblica. Deus colocou o Espírito de seu Filho em nosso coração.
quando nós nos convertemos. Amém, irmãos? Ele habita em você. Ele é um guia constante. Ele é o consolador. Ele te convence também dos seus maus caminhos. Ele intercede. Ele nunca falha. Amém, irmãos? Ele nunca falha. Meus amados, Deus habita em você. É importante destacar a importância de cuidarmos bem da habitação de Deus. Você cuida bem da sua casa? Você varre, tira a sujeira, tira as trevas, a nojeira para fora? Você limpa direitinho, você cuida, você toma o cuidado para não adentrar o mal para dentro da sua casa? Assim é nosso corpo. A casa de Deus Espírito precisa ser bem cuidada, meus irmãos. Precisa ser faxinada. Precisa ser bem vigiada. Meus amados, Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Meus amados, como nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? Alguém? Como que eu entristeço Deus que mora dentro de mim? Quando eu peco. Resumindo, irmãos, para ficar bem resumido, a ideia de como entristecer Deus é quando eu quero pegar o volante, quando eu não deveria mais dirigir. A casa já tem um novo proprietário. É dele por direito. Temos que entregar a chave para o proprietário, amém? Quando você sai da sua casa, você tem a sua casa, irmão Jeff, você confia de sair para um lugar mais longe, você deixa a sua chave com qualquer pessoa? Você dá a chave para outra pessoa dirigir a sua casa? Você dá, Bia? A Bia eu acho que não dá, mais do que o Jefferson não daria, né? Você daria a sua chave para alguém fazer o que quer da sua casa? Não! Então dá o que é de direito a Deus, a casa onde Ele habita. Dá as chaves para Ele. Deixa Ele comandar a casa dele. Amém, irmãos? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Acontece que esses são os versículos que a gente prefere ficar ou deixar guardado, né? A gente não quer, não, mas minha vida é minha, eu faço o que eu quero. Não é uma conversa para um crente em Jesus Cristo. Pode espernear, como faz alguns, né? Mas não é para um crente. Meus amados, ainda de verso 20, 1 Coríntios 6, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. É dele por direito, ele comprou por bom preço, amém, irmãos? Então, embora não estejamos mais na carne, a carne ainda está em nós, é verdade. No entanto, irmãos, depois que cremos, o Espírito de Deus, ele passou a habitar em nós como o verdadeiro dono da casa e, portanto, precisamos dar as chaves para ele cuidar. Se queremos realmente ter uma vida melhor, precisamos deixar Deus guiar a casa aos seus moldes, não o nosso. Amém? Irmãos, nós temos dificuldade de entregar chaves para Deus. Eu tenho dificuldade, você tem dificuldade. E isso explica o porquê que nós estamos aqui talvez hoje tão cansados, tão fatigados. Porque nós queremos controlar o incontrolável. Nós não queremos ceder. Nós não queremos dar o controle da nossa vida para Deus. E aí você continua aí com esses pesos desnecessários e muitas vezes desagradando a Deus, pecando mesmo contra Ele. Então, meus amados, que Deus nos ajude. Eu nem vi a hora, deixa eu só ver aqui a hora. Falta 2 minutos. Falta a última coisa então que acontece no ato da conversão, qual que é ela? Selar. Nascer, batizar, habitar, selar. Aliterou, né?
Eu ensinei isso para os irmãos quando estava ensinando sobre homilética, né? De forma literada, né? Mas selar, a ideia de selo. Um documento, ele só tem validade ou, digamos, poder em si, ou te dá direito sobre algo, se realmente ele tiver o selo ali. Ele dá autenticidade para o documento. O documento pode ter várias questões, pode estar bem elaborado, como o documento da igreja. Se não tivesse levado o cartório e lá depois selado, não teria validade nenhuma. Então hoje está legal. Hoje tem poder o documento. É legal. Caso contrário, não teria efeito algum. Assim se aplica a qualquer outro documento. Então, finalmente, nós já até lemos este verso, mas Efésios 4:30 diz: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Então, o selo garante a autenticidade de um documento. Nós vamos ler também Efésios 1:13, que diz: "Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa." Meus amados, quando nós ouvimos o evangelho, quando nós nos arrependemos e cremos, o Senhor nos selou. Amém, irmãos? Em outras palavras, Jesus, ou o Senhor, olhou para nós, viu que os elementos, viu que estava tudo preenchido como deveria. Cumpriu-se o que o evangelho requer para alguém ser do céu, para alguém ser salvo. E Deus foi lá e fez o quê? Carimbou. Minha propriedade, me pertence. Ele tem sobre nós, irmãos. De modo que Jesus diz: ninguém é maior do que Ele, logo ninguém pode nos arrancar das mãos de meu Pai. Amém, irmãos amados? Ele carimbou, ele atestou. Quando alguém entendeu, creu no evangelho, é selado, é propriedade de Deus. Amém, amados? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Somos propriedade sua, estamos seguros em suas mãos e não há nada que possa revogar a nossa salvação, se ela é em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nada. João 10, 28 e 29, "E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai." João 6,37, Jesus diz o quê? João 6,37, irmã Paula, o que diz? "Todo o que o Pai me dá, e o que vem a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora." Amém, irmãos? O Espírito Santo é o selo de Deus sobre o seu povo, a sua reivindicação sobre nós como pertencentes a Ele. Amém, irmãos? O Espírito nos ajudará também a produzir frutos, que serão as evidências que nós somos de Deus. Amém, irmãos? Aí vamos olhar e falar: olha aquele irmão, olha que bênção. É apenas o reflexo, vai apenas evidenciar de quem nós pertencemos. Meus amados, cá para nós sabemos que às vezes algumas pessoas confundem de costumes, né? Vestimenta e assim por diante. Mas a verdade é que um salvo em Jesus Cristo, ele se policia em tudo. Um salvo em Jesus Cristo toma cuidado com as suas atitudes. Um salvo em Jesus Cristo, ele se veste diferente sim, amém? Ele se veste diferente. Um salvo em Jesus Cristo não frequenta qualquer lugar, amém? Um salvo em Jesus Cristo, ele ama servir a Deus. Então, um salvo em Jesus Cristo, ele produz frutos dignos de arrependimento. Então, um salvo em Jesus Cristo, você vai olhar para ele e você vai começar a perceber: este pertence a Deus, este foi selado, amém? Este foi selado. Terminando, irmãos, todo salvo em Cristo Jesus é nascido do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, é habitado pelo Espírito Santo e é selado pelo Espírito Santo, amém? Todas essas 4 ações acontecem simultaneamente na conversão.
Então você não precisa ser levado à incerteza da confusão gerada pelo erro de buscar o batismo do Espírito. Irmãos, eu tive perto de pessoas que eles viviam vidrado nisso. Eu acho que eles não conseguiam ter paz em nenhum momento, porque eles ficavam nessa busca desesperadora do batismo do Espírito Santo, na incerteza confusa gerada por este erro. Meus amados, se eu e você já somos filhos, o Espírito está em nós, amém? E Ele nos conduz em toda a verdade. Porque o ministério do Espírito Santo, irmãos, é coerente, jamais sairá da palavra de Deus. Ele nos guia na palavra de Deus, da qual Ele é o próprio autor. O Espírito Santo nunca fará algo diferente do que diz o texto sagrado. Nós precisamos permitir o Espírito Santo guiar a nossa vida, sabe por quê? É a única maneira de um cristão realmente cumprir o que Deus quer para a vida dele. O Espírito Santo jamais fará algo diferente da palavra de Deus. E quando a minha vida está aos comandos do Espírito Santo de Deus, irmãos, eu vou fazer o que diz a palavra de Deus. O contrário é verdade. Se eu alimentar mais a carne, o Espírito vai entristecer, vai se apagar. Logo, quando toda a minha vida é o errado, né, o erro, vai acontecer, né? Porque se eu decidir comandar a minha própria vida, vai dar erro. Jesus, sendo o verbo encarnado, ele diz, olha, sem mim nada podeis fazer. Então o Espírito, ele é coerente com a palavra de Deus. Ele quer nos guiar, na verdade. Então permita ele guiar a sua vida, amém? Permita ele guiar a sua vida. E se você não é um crente em Jesus, você está privado deste maravilhoso professor que é o Espírito Santo. Você está privado deste guia, mas você não precisa continuar assim, amém? Nas trevas da dúvida, da descrença, você está convidado nessa noite a crer também em Jesus Cristo e ser de Deus em Jesus. Vamos orar. Pai de amor, obrigado pela tua palavra. Que cada um de nós possa compreender, aplicar em nossas vidas o que precisamos para cada um de nós em particular. Pode ser que alguma das coisas que nós aprendemos, nós estamos em conformidade com a palavra de Deus. E aquelas outras que precisamos da tua luz, da tua misericórdia, Deus, que assim seja, Pai. O nosso desejo de melhorar, de buscar no Senhor. Abençoa o retorno para casa, abençoa cada um que pôde chegar. Alguns outros não puderam, o irmão Carlos mencionou a situação da sua esposa, que ainda não é das melhores, e outros também não puderam chegar. Sentimos a ausência do Fábio e da Cida, o irmão Clodoaldo e a Rosa, outros também. Que o Senhor tenha misericórdia e venha abençoar estes irmãos também, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigado a todos, estamos despedidos. Quem quiser ou desejar ter o esboço do material, posso imprimir para você depois.